O mercado só fala de Banco do Brasil e quem está passando na frente dos investidores agora, e tem muito investidor que não está olhando, é a Taesa, com dividendos robustos e um bônus bilionário. Quem deixar a Taesa passar desse jeito pode se arrepender. Eu vou te mostrar hoje por que a Taesa voltou a ser destaque. A gente vai falar aqui de dividendos, de bônus bilionário, de potencial upside e principalmente da dívida que está controlada e que sustenta esse movimento. Bora? Seja bem-vindo, eu sou a Carol Stange, consultora independente de investimentos há mais de 15 anos. Aqui eu ajudo você a investir com segurança e a construir patrimônio que resiste ao tempo. Se você quiser conversar sobre a sua carteira, é só me chamar no direct ou no e-mail contato@carolstange.com.br. Pessoal, a linda da Taesa anunciou 299 milhões em proventos, são 86 centavos por ação. Mas a grande pergunta, aquela que fica, será que isso é sustentável? Será que a empresa vai continuar pagando isso trimestre a trimestre, o que daria R$ 3,40 no ano, um dividend yield de 10%? Tem muito ponto jogando a favor, mas antes de você comprar Taesa ou de aumentar sua posição na empresa, tem 3 coisas que você precisa entender e uma delas o mercado está ignorando, importantíssima, tá? Primeira coisa, o endividamento da companhia, que precisa estar sob controle, a gente vai falar sobre isso. Segunda coisa, as concessões que vencem em 2030 que podem tirar bilhões da receita da empresa. E em terceiro lugar, a terceira coisa, um possível presente de 3 bilhões que ninguém está colocando na conta. E para finalizar, a gente vai falar do preço bom de entrada, qual seria o preço com desconto para você entrar no papel, e do preço justo da ação. Vídeo especial para quem gosta de investir com estratégia e previsibilidade, já que a gente está falando de dividendos consistentes. Bora começar então pelo endividamento? Porque não dá para a gente falar de dividendo sem entender esse ponto aqui. Puxando para o InvestPro, a gente vê que o valor da dívida total desse trimestre veio o mesmo valor do trimestre passado. É uma boa notícia, porque olha só, além da dívida ter vindo igual nesse último TRI, ela pagou 200 milhões em dividendos, fez investimentos e ainda pagou juros da dívida que ela tem. Ou seja, sinal positivo aqui. E vamos pensar de uma forma bem objetiva agora. A gente tem, de um lado, uma empresa que pelo menos está mantendo a dívida em patamares iguais, que está fazendo o seu CAPEX, que está distribuindo dividendos. E do outro lado, a gente tem uma inflação menor. E é uma ótima junção de fatores. Por que eu estou falando de inflação agora? Porque a maior parte da dívida da Taesa é indexada ao IPCA. Se ela continuar dessa forma, a gente tem a possibilidade dela conseguir distribuir esses 86 centavos todos os trimestres. Se ela fizer isso, ela vai entregar os 10% de dividend yield já nesse ano. Portanto, caro investidor, a Taesa é uma empresa que, na minha visão, pode facilmente fazer parte de carteiras focadas em resiliência e geradoras de dividendos. Partindo agora para o nosso tópico número 2. O primeiro ponto que a gente tem que entender sobre as concessões é que a Taesa, como toda transmissora de energia, ela enfrenta desafios desde sempre. E o maior deles é manter o endividamento sob controle. Isso é difícil porque ela precisa fazer todo o investimento antes da linha de transmissão entrar em operação. Ou seja, ela entra devendo na operação. Mas uma vez que ela entra na operação, que as coisas começam a funcionar, aquela linha vai dar dinheiro para ela por 25 ou 30 anos, dependendo do sistema de concessão. E qual é o problema da Taesa? Ela tem muitas concessões vencendo em 2030, olha só. Novatrans, TSN, CTE, ETO em 2030. E olha o tamanho disso, a gente está falando de 54 milhões aqui, mais 520 milhões ali, é mais de R$ 1 bilhão. Mas agora que vem um dado que você não encontra por aí. Mesmo quando essas transmissões terminarem e houver uma nova licitação, boa parte dessa receita será mantida. Sim, por quê? Porque uma parte importante da receita vem de OIM, que é a operação e manutenção. Claro que isso não quer dizer que não é preciso se preocupar com novos leilões, mas a gente precisa tomar cuidado com ruídos alarmistas, porque oba-oba muita gente faz nessa internet, mas sentar para ler e entender os cases não, né? E outra coisa importante, a Taesa, gente, ela não está parada, olhando o calendário, esperando chegar 2030, jogando carta, né? Ela está sim fazendo novos investimentos, inclusive ela já ganhou vários leilões que vão entrar em operação entre 2025 e 2029. Agora, posto tudo isso, a gente precisa entrar no terceiro tópico sobre o possível presente de 3 bilhões de reais. E esse presente está relacionado ao valor residual dos ativos. Vem aqui pertinho, pensa aqui comigo, tá? Quando uma empresa faz a linha de transmissão, ela imobiliza um capital muito grande. Ela tem um CAPEX, que é o investimento que ele precisa ser feito. A gente está falando de terreno, de maquinário, de imobilizado, das próprias linhas de transmissão. E aí o que acaba acontecendo? Quando chega no final desses 30 anos de concessão, a empresa ainda tem um imobilizado que existe. Está lá, ele funciona. E ele vai ser repassado para o próximo concedente.
Isso tem um preço, tem um valor. A própria Taesa estima que o valor residual que ela tem chega a 3 bilhões, sendo 2 bi da própria Taesa e 1 bi dos grupos em que ela participa. E sabe o que acontece nesse tipo de caso? Em geral, o governo acaba entrando em acordo para compensar esse valor e dando mais prazo para concessão. Esse momento já aconteceu com empresas como Engie, Comgás, Energias do Brasil. Quando o governo não tem dinheiro para pagar a indenização do valor residual, ele prefere estender o prazo, empurrar uma nova licitação para depois e não desembolsar nesse momento os 3 bilhões. Então tem investidor por aí desesperado achando que em 2031 a Taesa acabou, né? E eu defendo que não. Agora, se você está se perguntando, Carol, gostei, obrigada, mas qual que é o ponto de entrada com desconto na Taesa? Análise técnica e consenso de mercado apontam que abaixo de R$ 31 é um bom ponto de entrada, preço justo de quase R$ 46, um upside aí de aproximadamente 34%. Aqui estou falando da Taesa final 11, tá? Das units. Vamos ver agora a Taesa final 3 e 4. Eu vou puxar aqui o Investing Pro, que aliás é parceiro aqui do canal e prorrogou o desconto de 75% para assinaturas da plataforma. Uma baita de uma plataforma. Eu sou uma heavy user da Investing, uso de olhos fechados, viu? Preço justo da Taesa final 3 e 4 de R$ 15,42. Agora a provocação final, que eu vou deixar especialmente para você que chegou até aqui comigo nesse vídeo. Até que ponto vale a pena você investir em ações, sendo que a renda fixa está pagando 15% ao ano sem risco? É natural que a gente tenha essa dúvida. Se isso passa pela sua cabeça, eu sugiro que você se faça a seguinte pergunta: será que eu quero investir tendo previsibilidade total, sem passar por oscilações e sem correr riscos? Ou será que eu quero construir uma carteira pensando em médio e longo prazo, aceitar as oscilações do papel e, enquanto isso, receber dividendos? Se a resposta for construção, a Taesa ainda tem muito para entregar. Inclusive, olha que interessante o desempenho dela frente ao CDI nos últimos 5 anos. Excelente desempenho em qualquer um dos finais do papel. E se você chegou até aqui, parabéns! Isso mostra o quanto você está comprometido em investir cada vez melhor com inteligência e estratégia. Se quiser me ajuda para avaliar sua carteira de dividendos, entender os riscos ou montar um plano de investimentos com segurança, é só me chamar no direct ou no e-mail contato@carolstand.com.br. Um abraço e te vejo no próximo vídeo. Até mais!